Na videoaula de hoje, nós vamos aprender a como estruturar um relatório técnico. Muito mais do que uma simples atividade acadêmica, os relatórios técnicos hoje têm sido um recurso gerencial de alto nível. O relatório técnico precisa ser preciso, conciso, resumido, frases curtas e ricamente ilustrado. Isso é um detalhe muito importante porque você abrevia o tempo de leitura e principalmente o tempo de interpretação do empresário que for ler o relatório. Vamos iniciar então nossos trabalhos apresentando uma ideia consolidada de como escrever então o nosso relatório técnico. Então vamos lá. Vamos começar definindo então a capa, né? E o principal aspecto na capa que temos que cuidar é com o título. Até porque o título é o elemento mais lido de qualquer atividade. Então temos que ter um cuidado com isso. Então a nossa proposta aqui é que o número de caracteres contando o espaço não ultrapasse os 50 caracteres no máximo. Então essa é a nossa proposta para formatar o título. Lembrando que isso aqui é o mais lido de qualquer documento. Após isso, então, vamos nos preocupar com a formatação do resumo. Que nossa proposta é que possua 150 palavras em espaço simples. Então essa é a ideia na formatação do resumo. A questão do sumário. Nossa proposta também é que ele tenha uma página, podendo então chegar no máximo, uma página e meia. Então essa é a ideia do nosso, vamos imaginar aqui como se fosse o nosso sumário, né? Então, os títulos principais e suas divisões, né? Título principal, suas divisões. Título principal, suas divisões. Tá? Então, o sumário que tenha, orientativo que tenha uma página, podendo chegar até uma página e meia. Então, essa é a ideia. Né? Agora, vamos ver a introdução. A introdução. A nossa proposta aqui, delimitando ela, é que a introdução tenha até 3 parágrafos longos, né? Então, como é que seria essa nossa ideia? Uma formatação com até 3 parágrafos longos. Ficaria visualmente parecido com essa ideia aí, tá? Para a nossa introdução, né? Agora vem um aspecto importantíssimo quando aparecem essas partes do relatório técnico onde exige a escrita, né? É a questão do revisar, né? Revisar. O que é esse nosso revisar? O revisar exige uma questão cíclica. A gente não vai conseguir escrever uma introdução ou algo sempre numa vez só. Nós precisamos escrever, parar um tempo e voltar a ele, né? Então é necessário ter a revisão, tá? Isso é importante, nós temos bastante em mente isso e não nos esquecermos desse detalhe. É necessário fazer revisão. Tu escreve uma proposta num dia, deixa ele lá e volta uma outra hora
rever o que tu escreveu lá. Tá? Agora vamos para a questão do chamado desenvolvimento. No desenvolvimento. Tá? Então, para nossa chamada de desenvolvimento, vamos considerar cada disciplina estudada, ou então um tema, tá? Ele vai ser formado, então, um capítulo para ele. Tá? E cada capítulo, então, até 3 subcapítulos, né? No máximo. Senão fica muita divisão, fica um documento ruim de ler para a nossa proposta aqui. Então temos que ter em mente, no máximo 3 subcapítulos, essas são as divisões. Tá? Então como é que nós poderíamos fazer essa questão aí? Nós podemos fazer desta forma, para fixar na memória. Cada capítulo, o capítulo 1, agora vamos iniciar lá, capítulo 2, e assim sucessivamente, né? Então, cada capítulo nós vamos ter uma divisão do nosso trabalho, tá? E assim nós vamos dividir o número de capítulos, né? Depende do número de disciplinas e temas que vamos ter, mas cada capítulo fica claro nessa simbologia, né? Delimita o tamanho para um tema específico a ser abordado no relatório. Outro aspecto agora, ainda esse detalhe aqui, é necessário revisar a redação. Revisar, tá? Novamente revisar. Escreve uma vez, deixa um certo tempo, volta e revisa aquela temática lá estruturada. Tá? Agora vamos para a conclusão. Conclusão. Tá? Nós vamos propor na nossa conclusão aqui até 4 parágrafos. Até 4 parágrafos longos, não precisa ser um parágrafo curto, né? E que ele possua no máximo 1 página de tamanho, certo? Vamos representar aqui rapidamente para nós o que seria então esse formato aqui para nós de conclusão. Então, imaginando aqui que seria uma folha, certo? A palavra conclusão lá, e vamos colocar lá os nossos 4 parágrafos longos, né? Nesse mesmo item, novamente, a necessidade de revisar. Tá? Tá lá, ó, revisar, o símbolo ciclo aqui para revisar. Então é necessário que se revise, escreve-se uma proposta de conclusão, deixa-se um certo tempo, volta-se e revê aquilo que você escreveu. E agora, mais para o fim aqui, né, essas referências, tá? Então vamos ver. Para cada tema, né, ou então capítulo, né, a nossa proposta é que haja 2 livros de referência, né, que é no mínimo para nossa proposta, 2 livros de referência. Então agora vamos representar aqui, memorizar, fica fácil de sempre se lembrar, né? Então, um livro, relembrando então, e mais um livro. Certo? Então, é essa a ideia nossa aqui, 2 livros, né?
2 livros lá colocados. E também, além dos livros, a nossa proposta é que haja também 2 artigos, né, com conhecida credibilidade, né? A gente pode propor para isso aqui, então, artigos do ICEON, do INEGEP, né, do SINPEP. Bom, tem mais eventos aí de reconhecida credibilidade, né? Então, vamos representar aqui os nossos artigos, né? Que a nossa proposta é no mínimo 2. Né? Quantas páginas cada um tiver aí, né? Então é isso que nós estamos propondo. Tem que ter, então, 2 livros e 2 artigos, no mínimo, para cada tema, capítulo estudado no nosso relatório técnico. Né? E tudo isto aqui está dentro do que nós vamos chamar agora de um esquema lógico. Né? O que é esse nosso esquema lógico? Vamos representar aí, ó, o pessoal que está fazendo as atividades, né? Tá aí a pessoa, e lá tá olhando lá um documento, estudando, né? O que ele vai ter aí? Ele tem que estar imaginando de que este esquema lógico vai seguir uma linha de pensamento, né, que vai gerar o nosso chamado relatório técnico, certo? Este relatório técnico, ele vai ter uma certa quantidade de páginas, nós vamos já destacar aqui, né? Esse tamanho orientativo, então o tamanho do nosso documento, né? Nós vamos orientar que seja mais ou menos 20 páginas. Tá? E o que vai lá formatar isto aí? Nós vamos colocar aqui então. Então, cada tema, né, é um capítulo. Né? Então, aqui pode ser a disciplina 1, aqui pode ser a disciplina 2, a 3, a 4, né, como for. Então, cada capítulo aí tem a sua divisão em subcapítulos, né? Tá? Então, vamos ver. Cada tema, disciplina, né? Isto aqui forma-se um capítulo. Né? E aqui forma-se os subcapítulos. Né? Que é 3 no máximo permitido para cada capítulo do nosso relatório. Feito isto agora, nós temos que verificar que o relatório gerado, uma vez gerado o relatório, né, uma vez gerado esse relatório, ele vai seguir para um trabalho que tu vai salvar esse documento, salvar, e o outro tu vai seguir para um outro lado, que é fazer o backup. Né? E esse backup a gente sugere que vocês salvem na nuvem, porque aí tu vai ter acesso em qualquer lugar que tu tiver, né? Independente se tu esqueceu ou não o teu computador, por exemplo, tu vai conseguir acessar. Então faça um backup na nuvem. Né? Depois da questão do salvar, você vai enviar para
então o professor, certo? Então, o que é este enviar para o professor? Do documento gerado em PDF ou .doc, isto aqui sempre é bom ter o PDF e salvar o documento. E aí você envia para o professor. Vamos representar aqui o professor. Não é? E aí está o famoso e inconfundível quadro. Tá? No caso, esse professor aí, né? Eu, então, no caso. Tá lá esperando o relatório de vocês. Então, se você gostou da videoaula, dá um like e se inscreve no canal.